Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou professor de línguas estrangeiras. Eu dou aula há mais ou menos 6 anos de línguas estrangeiras. Comecei como professor de espanhol, hoje eu dou aula para mais de 5 idiomas, né? Eu sou professor e tradutor de inglês, espanhol, italiano, alemão e francês. Faço normalmente traduções mais voltadas ao âmbito acadêmico, principalmente tradução de artigo científico, pesquisa e tudo mais. Mas também já fiz tradução de alguns livros, né? Atualmente eu sou membro de dois corpos docentes de escolas. Eu sou membro do corpo docente da Wizard, Alfenas. Também sou membro do corpo docente da LH Idiomas. Sou professor e preparador para exame de língua estrangeira. Atualmente, apenas de Delphi, de língua francesa, até B2, e o TEAP e o AP. Mas eu também já dei preparatórios para o TOEFL, para o Cambridge, para vários outros exames de língua, principalmente de língua inglesa, que é o que tem mais procura, né? A língua estrangeira na minha vida ela aconteceu num momento muito interessante, no ensino médio, num momento que eu não tinha muito conexão com as disciplinas e tudo mais. E a língua estrangeira veio num momento muito bom da minha vida, né? Eu aprendi o inglês quando eu era ainda muito novo, depois comecei espanhol e encantei pela coisa e iniciei o estudo da língua russa e francesa, mas não foi muito para frente na época. O que realmente foi para frente foi o alemão, a língua alemã. Eu aprendi o alemão, hoje em dia eu sou fluente. Ich kann es wirklich sehr gut sprechen. Ich bin fast flüssig, kann es flüssig, fast es flüssig sprechen. Also ich habe ein bisschen vergessen, aber ich kann noch. Após estudar o alemão, eu também estudei a língua italiana, que eu falo muito bem atualmente. Eu também sou fluente. Io parlo veramente molto bene l'italiano, mi piace molto l'italiano perché io sono italiano, la mia famiglia è italiana, così che per me è molto importante imparare l'italiano. E também estudei o francês durante muito tempo, nunca foi minha primeira opção ser professor de língua francesa, mas já que eu sou professor de línguas estrangeiras, pensei por que não, né? A minha história com línguas estrangeiras ela iniciou principalmente com os jogos e com músicas. Como vocês podem ver, eu tenho aqui um setup de games que eu utilizo para jogar, para praticar minhas línguas e também para dar aula, né? E principalmente as músicas me ajudam muito. Vocês podem escutar, no fundo tem uma música, no momento eu estou estudando chinês, estou estudando mandarim, e no fundo estou tocando uma música em chinês no Spotify, uma playlist muito boa, se alguém quiser eu posso passar. E é excelente, né? Então o videogame foi o melhor professor que eu já tive. Eu tive já diversos professores bons de língua estrangeira, de diversas línguas estrangeiras, principalmente inglês e espanhol. E mais ainda, o fator que mais me fez aprender foram as músicas e foram os jogos, né? Eu praticar com pessoa de fora, falar com ela, sabe? Então hoje eu vim aqui falar um pouco das diferenças das línguas, né? O que é uma língua, afinal? O que é uma língua? Né? Quais são as diferenças? Toda língua tem padrões. Basicamente, toda língua tem pelo menos uma palavra que ela é semelhante a outras. Seja isso por uma coisa assim, sem querer ou foi por querer, né? Eu sempre utilizo um exemplo do alemão, que carro em alemão é Auto. Auto. E em português a gente fala carro, mas a gente também pode falar automóvel, auto, né? Então toda língua ela vai ter suas percepções. Por exemplo, em italiano, a palavra carro é máquina. Sono in máquina, por exemplo, eu estou em um carro. Então máquina é carro. Então você tem toda essa questão das diferenças, né? A questão da pronúncia. Por exemplo, cada língua, cada região tem sua forma de falar alguma coisa. Por exemplo, você pode falar de uma forma, mas se você não falar como você quer falar, ainda não vai aparecer. Por exemplo, em alemão, maçã é Apfel. 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 Em inglês é apple. Apple. Em espanhol é manzana. Manzana. E assim se vai por as diversas línguas.
Mas você denota uma semelhança, né, em todas as línguas. E, por exemplo, a questão... Como que você fala democracia em português? Democracia. Que democracia? Democracia é um sistema em que todos têm voz, né, e que a maioria ganha. Em espanhol, a escrita é exatamente a mesma. Só que se fala democracia. Depende da região. Democracia. Na Espanha se fala democracia. Na Argentina, nos outros países da América Latina se fala democracia. Mais ou menos igual que a gente fala, né? Mas mesmo assim, mesmo em línguas, por exemplo, o chinês, ele tem um sistema linguístico completamente diferente. Para eles, Coca-Cola é Coca-Cola. É bem parecido, né? Então vamos repetir. Coca-Cola. Certo? Então você tem várias semelhanças. Por exemplo, em chinês, Japão significa... Não vou me acordar. Mas é a mesma forma do japonês de falar. Então tem essas semelhanças mesmo em coisas tão diferentes. Por exemplo, em chinês, para você falar gato, você fala mal. 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 É igual o que o gato faz, né? Mal. Ó, mal. Legal, né? Em russo, por exemplo, você tem paralelepípedo. Em português é uma palavra bem difícil, né? Paralelepípedo, o que é? Esses quadradinhos que ficam na rua. Aqueles quadradinhos antigos que não tem mais, né? Rua de paralelepípedo, geralmente falava. Em russo se fala paralelepípedo. Então é bem parecido. É muito semelhante. O alemão, ele também tem algumas formas parecidas. Por exemplo, vá, que em inglês seria war. War, em inglês significa guerra. Em alemão, vá é foi, era, o passado de ser, estar. Então é muito interessante essa diferença nas línguas. Então eu acho essencial essa coisa de você, quando você for estudar uma língua estrangeira, você também pensar na cultura. Cada país tem sua cultura. Por exemplo, na Alemanha, se você chegar num lugar e você não tirar o sapato, é considerado ofensivo. Você tem que tirar o sapato, colocar uma meia, mais ou menos igual acontece na Ásia, né? Nos Estados Unidos, você tem muita coisa estranha, diferente. Por exemplo, essa coisa de usar biquíni muito pequeno, lá não é assim tanto. Tem praias de nudismo que geralmente serve para isso, né? Então, cada país tem a sua particularidade. Então, eu acho importante, né? E com não tanto tempo de experiência, mas já com uma experiência vasta em várias línguas, já estudei polonês, já estudei Swahili, já estudei japonês, eu já estudei norueguês, estudei por um tempo, eu já estudei árabe, eu já estudei dinamarquês. Você vê que a maioria é línguas europeias, né? Mas pela questão europeia que a gente tem muito forte, eu acredito, posso dizer com segurança que a parte mais importante de uma língua é aprender a cultura. Você aprender a cultura, viver o idioma, né? O que quer dizer viver o idioma? Você ir trabalhar escutando a música da língua. Por exemplo, estou estudando chinês, música em chinês. Vou assistir um filme em chinês. Mas que chato, tem que assistir filme em chinês. Minha namorada tem que assistir, ela sofre, mas ela tem que auxiliar. Então, mais ou menos isso, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena fala. Espero que tenha ajudado de alguma forma, servido de entretenimento ao mínimo, né? E é isso aí, pessoal. Até mais.